Olá, olá. Fazer aquela revisãozinha então dos conteúdos para P3. Só peço desculpas aí que eu tô meio doente, então vou fazer uma revisão um pouquinho mais rápida do que deveria. Peço desculpas, mas acho que não vai ser ninguém prejudicado por causa disso, ok? Começando então pela corrente. Bom, a corrente ela vai ser definida como o movimento dos elétrons dentro de um fio. Só lembre-se que não é simplesmente a questão do movimento dos elétrons, e sim um movimento que é ordenado. Então, eu tenho algo ordenado acontecendo dentro do meu fio. Não é aleatório, visto que as nossas cargas ficam aleatoriamente andando pelo fio ali em movimento. Quando eu consigo fazer elas se mover de modo ordenado, é porque teve uma corrente ali agindo no nosso circuito. Tem duas maneiras de a gente calcular essa corrente. A gente pode utilizar equação ou a gente pode utilizar, no caso, o nosso gráfico. Show. Que equação que nós vamos usar? A equação que nós usamos tem aqui o nosso macetezinho bacanudo, né? Nosso que, ti, né. Bom, por definição, a corrente elétrica ela vai ser igual à quantidade de carga que passa por uma seção do fio dividido pelo tempo que levou para essa carga passar. Mas para a gente tentar lembrar, né, a gente usa esse macetezinho. Então aqui nós temos a carga que está passando no fio, a corrente, a gente usa aqui a letra I para a corrente, o tempo que está passando, esse cara aqui e este cara aqui são conteúdos que a gente já viu lá atrás. N é para número de elétrons e o E é para carga elementar. Carga elementar. Tá bom. O número vai ser o número, ele vai dizer, sei lá, 10 na 15 elétrons. Quando ele falar tantos elétrons, eu estou falando de um número de elétrons, logo vai ser a minha letra N. Carga elementar é sempre o 1,6 vezes 10 na menos 19. Quando que eu vou poder utilizar a equação? Quando eu tenho uma corrente que ela é constante, que ela não muda. Ah, como que eu vou saber se ela muda ou se ela não muda? Geralmente, quando a questão não trazer nenhum gráfico, significa que ela não muda. Se ela trazer gráfico, é um bom indicativo que ela vai mudar. Que gráfico que pode aparecer para a gente? Um gráfico de corrente por tempo. Então, temos aqui corrente, temos tempo. Como que eu vou calcular as coisas aqui quando eu tenho um gráfico de corrente por tempo? Geralmente eu vou ter uma curva aqui que ela não é uma linha reta. Posso ter, por exemplo, um triângulo, eu posso ter um trapézio, se eu dividir aqui a minha figura. Enfim, vai ter alguma figura regular que é facilmente calculada a área. Enfim, vou ter um cara aqui, eu sempre vou ter que pegar a área abaixo da minha curva, pois a área abaixo da minha curva ela é numericamente igual à carga. Então, para situações em que eu tenho um gráfico de corrente por tempo, eu não posso utilizar o meu kitnet, porque aqui eu preciso da corrente constante. E claramente, pelo gráfico, ó, a minha corrente ela está oscilando, por exemplo, nesse caso aqui. Então, para esse tipo de situação, só fazendo análise da área abaixo da curva, ok? Então, fez a área, beleza, você já tem um valor numérico aqui da carga. Vai que a questão te pede qual que é o número de elétrons naquele intervalo de tempo. Então, possivelmente ele vai te dar um intervalo de tempo aqui, vamos colocar, por exemplo, um T1 e um T2. O que que eu teria que usar? Pega o gráfico, calcula a minha carga. Calculando minha carga, agora eu posso igualar a N vezes E. O E é o nosso 1,6. Basta então dividir, né, a nossa carga pelo E que eu consigo aqui o valor do nosso número de elétrons. De corrente seria isso aqui. Tensão. Quando eu falo de tensão, é aquilo que é necessário para que haja movimento. Então, nomes que esse cara vai ter, né? Além de tensão, eu posso chamar de DDP, nossa querida diferença de potencial. Eu posso falar em voltagem também, mas basicamente,
ele vai estar associado, vai falar lá, está ligado a uma bateria, está ligado a uma fonte, está ligado na tomada. Sempre que ele está ligado em alguma coisa, aquilo que está fornecendo energia para o meu sistema é aquilo que está falando sobre tensão. A letra que nós usamos para tensão é o U. Então, tensão é U. Maneira de lembrar? Bem, temos que, como a nossa unidade de tensão é o volt, lembra, né? U é parecido com V. Olha só, bem fácil. Aqui em cima eu não comentei, né? Mas quando eu falo de corrente, nosso I, claramente, né? Nos lembra a letra A, claramente. Então, a unidade aqui de corrente é o ampere, letra A maiúscula. Show. Não tem muita conta que eu possa fazer com a minha tensão, por enquanto, se eu não penso em nenhuma resistência, nem nada do tipo, mas eu tenho que lembrar que a minha tensão é que vai fornecer ali a minha energia para que os meus elétrons se movam de um lado para o outro. Sem a diferença de potencial, não tem como eles se moverem de um ladinho para o outro. Aí, como eu estou falando de energia, eu posso pensar aqui em potência e também em energia. Como definição de potência, a gente tem energia por tempo. Como que a gente vai usar a potência nessas situações aqui de elerodinâmica? Essa equação aqui, ela meio que morre. Não precisamos lembrar muito dela. Quem que a gente vai precisar lembrar? Manipulando o tempo aqui, eu chego na energia que está sendo consumida por um eletrodoméstico que tem uma certa potência e que eu uso num determinado tempo. Então, eu vou usar isso aqui quando eu estou falando de consumo de energia. Outra maneira que eu posso utilizar é uma expressão mais geral, em que eu não preciso da minha energia e que eu não preciso do meu tempo, que é o nosso queridíssimo segundo melhor amigo, o pio. Se eu tiver a corrente que está passando no meu sistema e a minha tensão, eu vou conseguir a minha potência. Lembrando que energia eu posso ter em joule, se eu quiser o sistema internacional, porém quando eu falo de trabalhos, questões, desculpa, que falam sobre consumo, geralmente nós utilizamos o quilowatt-hora. Isso é, eu preciso transformar minha potência para quilowatt. Para isso, eu tenho que dividir ela por 1000 e ainda tenho que transformar, né, o meu tempo aqui em horas. Geralmente ele já vai dar em horas, só que eu tenho que multiplicar pelos meus dias que eu estou utilizando. Se é um mês, às vezes ele fala em 30 dias, às vezes ele fala 20 dias, 15 dias, e por aí vai. E aí eu vou conseguir o meu consumo. Daqui é só prestar atenção nos nossos índices. Se eu quiser a potência total do meu sistema, eu vou precisar da corrente total e da minha tensão total. Se eu quiser a corrente em cima de um componente, então é a corrente que está passando naquele componente multiplicado pela tensão que está passando naquele componente. E por aí vai. Ok? Então, quando eu falo de potência e energia, pode aparecer aqui a questão do consumo, ou pode para eu pedir, né, aqui, qual que é a potência que está sendo dissipada naquele sistema. Basta eu saber a corrente e a tensão daquele sistema. Show de bola. E aí temos os nossos resistores. Quando eu falo de resistores, tem duas partes aqui que eu preciso frisar com vocês. Sobre as leis que envolvem os resistores e sobre as nossas associações. Associações. Que leis? Eu vou ter a minha primeira lei e eu vou ter a minha segunda lei. Ambas as leis dizem respeito a como que eu posso calcular a minha resistência sabendo algumas coisas do meu sistema ou do meu fio que eu estou utilizando. A primeira vai vir com o nosso melhor amigo, o URI. Se eu tiver aqui o valor da corrente em cima de uma resistência, se eu tiver aqui o valor da tensão em cima de uma resistência, eu consigo calcular facilmente a minha resistência. Quem inventou, né? Quem primeiro estudou, aliás, os resistores foi o nosso querido George Simon Ohm. Então, a unidade de resistência é dada como esse ômega aqui, que é chamado de ohm. Então, sempre que aparecer essa selinha aqui de ferradura de cavalo, é a resistência que ele está falando. Então, se eu souber as coisas elétricas sobre o meu resistor, eu consigo a resistência dele. A segunda lei de Ohm, ela vai relacionar grandezas que são dimensionais, grandezas físicas do meu objeto.
Para isso, então, eu vou ter aqui. Eu vou ter a minha resistividade, é o que vai definir um material. Por que que a prata é diferente do cobre? Pois elas têm resistividades diferentes. Esse é um valor constante que varia para cada material. Vai depender do comprimento do meu material. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência daquele material. E ainda aqui, ele é inverso com a área. Quanto maior a área do meu fio, menor a minha resistência. Quanto menor a área, maior a minha resistência. Essa aqui, nossa queridíssima, né, equação da rola. Olha só. Então aqui temos que isso aqui é constante. Esse cara aqui pode mudar, geralmente vai estar em metro. Esse cara aqui depende muito da questão, o que que ela vai pedir, mas geralmente está em metro quadrado. E aqui vamos receber em ohm. Tem algumas questões que falam o seguinte, né? Calcule a resistividade do material. E aí a resistividade do material geralmente vai aparecer assim, ó. Ohm vezes, deixa eu pensar aqui, vezes metro, milímetro quadrado por metro. Bom, aqui ele trouxe para a gente milímetro quadrado. Então, se na questão falar uma área com milímetros quadrados, indica que você não precisa transformar aquilo para metro quadrado. Então, só toma cuidado com as unidades. Tem que estar tudo combinando. Se ele já disse para você que é milímetro quadrado, show de bola. Não precisa fazer muita coisa, tá? Então, só presta atenção aí nas unidades que estão acompanhando a nossa resistividade. Falando de primeira e segunda lei, é isso. A primeira relaciona grandezas elétricas, a segunda, grandezas dimensionais, comprimento e área. E aí nós temos as nossas associações. Aqui talvez a parte mais complicadinha. Temos dois tipos, se fosse para colocar, seriam três, né? A gente teria aqui associações em série, nós teríamos associação em paralelo, só que, claro, às vezes pode aparecer uma associação que é mista. Qual que é o segredo aqui de cada um? Se eu quiser saber a minha resistência total, aquilo que a minha fonte está sentindo para mandar a minha corrente, basta eu somar. É o clássico série soma. Se o meu circuito está em paralelo, eu quero saber minha resistência total, tenho que lembrar que enquanto que o série soma, o paralelo inverte. Então, para conseguir a resistência total, eu tenho que pegar o inverso aqui de cada um deles. 1 sobre R2 e por aí vai. Aqui, sua habilidade em resolver frações, né, tem que estar bem em dia. No série, eu vou identificar dois circuitos em série, dois resistores em série, aliás, quando eu tiver um único fio ligando um resistor e outro. E aí temos as nossas regrinhas de ouro, né? A primeira regrinha de ouro é que a minha corrente, ela só vai mudar quando tiver alguma divisão no meu fio. A outra regrinha é que a minha tensão, ela só vai mudar quando eu encontrar no meio do caminho uma resistência, quando eu encontrar um resistor. No circuito série, como eu não tenho divisão no meu circuito, a minha corrente, se ela é total, ela é igual à corrente que vai estar passando no 1, que é igual à corrente que vai estar passando no 2, e por aí vai. Só que, como eu estou passando a mesma corrente todo mundo e cada um tem resistência diferente, significa que eu vou ter tensões diferentes. A minha tensão total vai ser a soma daquilo que está sendo gasto no 1 daquilo que está sendo gasto no 2 e por aí vai. Então eu tenho correntes iguais, mas tensões diferentes. O paralelo, ele inverte. Então aqui a minha tensão total, que vai ser igual à minha tensão ali em cima de cada um, e por aí vai, enquanto que a minha corrente total vai ser a soma, pois eu vou ter uma corrente para cada um dos meus resistores. Para desenhar, né, ficaria mais ou menos assim. Eu teria aqui uma resistência em série com outra resistência. Aqui o paralelo, geralmente podemos fazer na vertical, né? A gente puxa aqui, temos aqui dois resistores em paralelo um com o outro. Então, se eu olho aqui para o meu fio e vejo que não tem nenhuma divisão, bum, eles estão em série. Se eu vejo que tem divisão, e agora os meus caras aqui, ó, a direita está conectado com a direita, a esquerda conectada com a direita,
Então, beleza, o circuito está em paralelo. E o misto? O misto vai ter uma mistura aí, tanto do série como do paralelo. E aí o grande segredo é, eu vou precisar saber da minha corrente total, geralmente, quando eu falo de exercícios que envolvem associação mista, e para isso eu vou precisar da minha tensão total e da minha resistência total. Quem que eu usei aqui? URI, sempre o URI, nosso melhor amigo. Então, a tensão total é algo fácil de eu conseguir, é a tensão que vem da minha bateria, só que a minha resistência total é que está o problema. Aqui eu vou ter que fazer o famoso trabalho de formiguinha. Eu vou tentar reduzir o máximo possível. Pô, formiguinho é bom também, né? Formiguinho. Eu vou tentar reduzir o máximo possível os meus resistores até sobrar um único resistor. Quando sobrar um único resistor, eu vou ter certeza que aquela é a minha resistência total. Como que eu vou identificar as coisas? Bem, primeiro passo, vê se tu consegue série. Se eu olhar para esse cara aqui de cima, ó, tem uma divisão. Divisão não pode ter em algo que está em série. Então você já descarta a possibilidade de estar em série. Opa, tem divisão, tem divisão. Tem só uma coisa em paralelo com uma coisa? Se sim, beleza, faz o paralelo. Se não tiver, por exemplo, esse caso aqui, ó, eu tenho dois caras ali em cima e tenho um cara aqui embaixo. O que que eu vou fazer primeiro? Para eu fazer o paralelo, eu só posso fazer de uma coisa com uma coisa. Então, eu vou ter que reduzir aqui a parte de cima. Eu vou olhar entre um resistor e outro, vou ver que não tem nenhum fio. Então, eles estão em série. Primeiro faço série desses dois, redesenho o meu circuito tendo uma única resistência, que é o equivalente dessas duas, e depois eu faço o paralelo entre eles. Ok? Bom, é isso aqui que eu tinha para revisar. Espero que tenha sido útil para você. Desculpa aí, é, pela voz e pelas atrapalhadas, mas estou lutando aqui para que dê tudo certo, para que vocês consigam ter a tempo. Beleza? Obrigado pela atenção, boa sorte e até mais.